Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia na leitura desse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. E assim nós lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que agora foi lida. Suplicamos a direção do Teu Espírito, para que tanto eu que falo, como cada um que ouve, possa entender, receber o recado que Tu tens para cada um. Fala a cada um de nós, conforme o Teu querer. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, nesse domingo, dando início a uma nova série de mensagens. E hoje pela manhã o pastor Júlio já pregou nesse mesmo texto. E nós estaremos abordando alguns aspectos que esse texto nos apresenta. E tudo isso dentro do contexto que estamos vivenciando. Qual o nosso papel como servos de Jesus Cristo diante da realidade à nossa volta? Nós temos o Brasil inteiro falando a respeito de justiça, e causas estão sendo colocadas na justiça, causas que afetam a todos os brasileiros, e existe o posicionamento de uns para um lado, de outros para outro lado. Qual deve ser a nossa responsabilidade diante de Deus? Qual a nossa consideração em relação às autoridades? Eu gostaria de citar um texto aqui mesmo
pelo próprio Pedro, mas na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14, quando ele fala a respeito das autoridades e nossa submissão a elas, e ele diz: quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Propósito de Deus para com as autoridades, ou diante do povo que elas representam, é que seja colocado em prática isso: castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Independentemente de qualquer partido, independentemente de qualquer posicionamento político, o propósito de Deus para aqueles que exercem função de autoridade é que possam estar agindo para o bem, que possam estar louvando quem age para o bem e condenando quem age para o mal, os malfeitores aqui declarados, independentemente de onde estejam, de quem sejam. Essa é a responsabilidade que tem diante de Deus e diante do povo a quem servem. São colocados lá para servirem ao povo e não usufruírem para si mesmos em detrimento do povo. Mas isso é o que a justiça humana coloca, então, a nossa posição em relação à justiça humana, embora mencionando sua responsabilidade diante de Deus. Mas, e quanto à justiça divina? O que é que Deus tem para nós em termos de justiça? E a justiça de Deus se mostra diferente daquela que humanamente nós falamos. É uma justiça que provém da fé. Esse texto fala a respeito da fé, e ele já começa o texto dizendo: mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A justiça de Deus, ela se revela por meio da fé. Gostaria de citar um outro texto, porque esta fé que é mencionada, não é simplesmente aquela fé de quem crê que Deus existe, de quem crê que Deus é bom. Não é apenas aquela fé de quem crê que Cristo viveu 2000 anos atrás. Não é apenas a fé de que Cristo veio e ensinou o bem. Romanos capítulo 3 nos apresenta qual a natureza dessa fé. Eu gostaria de ler os versos de 20 a 26 de Romanos capítulo 3. Esses versos vão deixar bem claro qual é essa natureza desta fé. Romanos capítulo 3, de 20 a 26. E assim diz esse texto: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui é de que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, será declarado justo diante dele por causa do cumprimento de lei. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue,
demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fé que realiza a justiça divina para conosco é a fé de que Cristo é Salvador. Porque o texto menciona que todos estávamos diante da mesma condição diante de Deus, pois todos somos pecadores. Também nessa carta aos Romanos, Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. E então ele vai afirmar aqui no versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício, para que mediante a fé, pelo seu sangue, nós pudéssemos então ter perdão, salvação, vida eterna. Deus se mostrando justo, como justo juiz, ele não poderia simplesmente chegar diante de alguém que cometeu pecado, que cometeu algo que ofende a si mesmo, ofende ao próximo e ofende a Deus, e não simplesmente ele passar a mão por cima, não simplesmente ele dizer: está perdoado, está apagado. Um juiz justo não agiria desta forma, mas ele enviou Jesus Cristo, para que Jesus levasse sobre si o nosso pecado, e nós pudéssemos estar diante dele, por meio da salvação que há em Cristo. Cristo pagou o preço, para que nós pudéssemos estar diante de Deus. A fé então de que esse texto de 2 Pedro fala, é esta fé, de quem crê, que Cristo é Salvador, que Cristo já pagou o preço, e agora coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, entrega a sua vida, crendo que a sua salvação já foi providenciada por Jesus Cristo. Cristo já fez o que era o necessário, e cabe a nós entregar a Ele a nossa vida. Mas alguém poderia dizer: pastor, e fica somente nisto? Basta crer e então está salvo? De fato, a graça é desta forma. A graça é assim. O texto que nós lemos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mas existe algo que Deus espera de nós. Ele espera de nós e espera que nós mesmos tenhamos a disposição para realizar isto que é da sua vontade. E então, esse texto vai mencionar que, por meio dessa fé nas suas preciosas promessas, pelo seu divino poder, pela sua glória e virtude, Ele nos deu essas grandiosas e preciosas promessas de perdão, salvação, a presença de Cristo em nós, a vida eterna. A certeza, a segurança de que ao terminarem os nossos dias aqui, isso não significará um fim, nem significará algo desconhecido, algo que não sabemos como será, mas de que passamos para estar diante dele por toda a eternidade. Podemos de fato não saber exatamente como será a eternidade, podemos de fato não saber que forma teremos, aonde será, mas podemos ter a certeza, pela experiência que temos com o Senhor Jesus Cristo a partir daqui, de que onde quer que seja esse lugar, será um lugar maravilhoso. A Bíblia não entra em detalhe, até o apóstolo Paulo diz que teve uma visão de que foi até o que ele chama do terceiro céu.
E ele diz que viu ali coisas inefáveis, que não é lícito ao homem narrar. Essas coisas são inefáveis, não é lícito, não porque seja proibido, é porque é algo tão diferente da nossa realidade que não haveria como descrever. É muito fácil pensarmos assim. Como é que a gente pode descrever para alguém que não tem a visão? Como é a vista de uma praia? É algo tão inimaginável para quem nunca viu, que não dá para a gente descrever. Aquilo que Paulo viu é algo que também não dá para descrever. Agora, aquilo que ele próprio relata, quando menciona nesses termos, coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas grandiosas. A figura que temos de que no céu as ruas serão calçadas de ouro. Não é que lá vai ter ouro no chão, mas a gente pode ter uma ideia da riqueza que será este lugar, onde o ouro, que a gente compra em pequenas quantidades para usar no dedo, ou simplesmente em algo pendurado no pescoço, isso lá tem o valor daquilo que a gente pisa. O que há de mais rico para nós ainda é ínfimo diante daquilo que Deus tem preparado à nossa frente. Ricas e preciosas promessas, grandes e preciosas promessas que Ele nos fez, pelo seu divino poder, por sua glória e virtude. Esta é a fé que nos coloca diante de Deus em condição de termos esta segurança, esta certeza. Uma segurança que nos é garantida por Jesus Cristo. E ele diz que esta fé faz com que possamos ser participantes da natureza divina e assim fugirmos da corrupção que há no mundo. Ele diz então que por meio desta nova conexão com Deus, desta reconciliação com Deus, nós podemos participar da natureza divina. Nós podemos então ter na nossa vida expressões que são semelhantes àquilo que Cristo realizou aqui. Nós somos colocados como espelho de Cristo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aquilo que nós somos conclamados a fazer na nossa vida é algo que vem a exaltar, enaltecer o nome de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: esta pessoa está agindo desse jeito por causa do Deus a quem ela serve. Sermos então participantes da natureza divina e fugirmos da corrupção que há no mundo. Temos apresentado que esses momentos que temos vivenciado são momentos que devem nos lembrar de que a corrupção no Brasil não está apenas nos altos escalões, mas em todo lugar. Quando fazemos alguma coisa que está fora da lei para tirarmos proveito para nós mesmos. Temos mencionado, por exemplo, a declaração do imposto de renda. De que maneira é que é feita essa declaração? Com a documentação legal, cabível, ou talvez buscando aquele jeitinho que não é brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquele que resolve para o bem. Já mencionei aqui aquela máquina de escrever numa repartição pública que vi décadas atrás e cuja mola do carro estava com problema. E cada vez que você apertava a tecla,
o carro não corria, não dava aquele deslocamento necessário para a folha ir caminhando. E alguém amarrou na ponta do carro daquela máquina um cordão, levou até a ponta da mesa e pendurou ali um tijolo. E naquele cordão pendurado um tijolo, cada vez que ele apertava a tecla e liberava o carro um espaço, o peso do tijolo puxava o carro e a pessoa conseguia continuar a bater a máquina, né? E essa é uma expressão antiga, né? E alguém ainda hoje utiliza, né? Vai bater o texto no computador, né? E esse é o jeitinho brasileiro que resolve situações inesperadas. Mas o jeitinho que muda o direito em injustiça, esse não é brasileiro. Esse é do pai da mentira. É daquele que é o inimigo dos filhos de Deus e que deseja nos ver incorrendo no erro. Então, de que precisamos é estar como participantes da natureza divina, para fugirmos da corrupção que há no mundo. Mas o texto então vai apresentar algumas coisas que devem ser associadas a essa fé. E estaremos estudando nessas coisas, a respeito dessas coisas que devem estar também associadas a esta fé. Tiago vai nos falar de que a fé sem obras é morta. E ele diz: alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Pedro aqui vai dizer que há uma série de aspectos da vida cristã que devem estar associados à fé. Tem tradução que diz: acrescentai à vossa fé, e então ele segue dizendo a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, etc. Prefiro essa tradução que diz associai, porque não simplesmente o acrescentar dá a ideia de que um deve vir depois que a gente conseguir cumprir o outro, e que no tempo isso vá se sucedendo. Mas o associai quer dizer que ao mesmo tempo, esta fé deve se revelar em ações de nossa parte, que tem essas características. E gostaria de meditar na primeira delas, que então no versículo 5, Pedro nos diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A Nova Versão Internacional diz: por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. Esta virtude que ele apresenta aqui, que é algo que deve estar associado à fé. D.L. Moody, grande pregador do século XIX, ele assim traduzia esse texto: em vossa fé, adquiram um amplo suprimento de excelência cristã básica. A virtude de que ele fala é então a nossa disposição, o nosso desejo de realizar para Deus o melhor. Quando um músico, nós dizemos que é um músico virtuoso, quer dizer que ele executa a sua música com excelência, com uma qualidade superior. E então, a virtude de que ele fala aqui, quer dizer que na nossa disposição de seguir e servir a Deus, nós buscamos fazê-lo com excelência. Então o Moody diz aqui que a gente deve adquirir um amplo suprimento de excelência cristã básica.
a qualidade de alguém que diligentemente pratica os rudimentos básicos e as implicações da sua chamada. É o propósito de excelência em tudo que fazemos para Deus. É a excelência no nosso relacionamento com Ele. Excelência no relacionamento com Deus. Isso significa tempo para Deus e tempo de qualidade para Deus. Quer dizer que na nossa agenda precisa haver um espaço para Deus, mas que a gente não entregue para Deus simplesmente as sobras, simplesmente aquele tempo que restou, deu para fazer tudo mais, então agora. Mas que a gente possa dar para Deus o tempo de melhor qualidade. Qual é o horário do dia que nós funcionamos melhor? Cada pessoa tem um jeito de ser. Uns são daquele tipo que acorda antes do sol. Outros são aqueles que são, a gente pode dizer, notívagos, né? Vão até altas horas da madrugada. E alguns preferem focar naquilo que é mais importante, nos horários em que a mente está então mais produtiva. Claro, cada um que tem o seu trabalho, se este é o horário de maior produtividade, é o horário do seu trabalho, você não vai poder interromper o seu trabalho, você já fez um contrato com o seu patrão em que você cedeu para ele aquelas horas. E nós devemos cumprir com o que a palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma, nem mesmo o tempo do nosso trabalho. Mas do tempo de que disponho, qual a parte que será separada para estar na presença de Deus, em oração, na leitura da sua palavra, meditando nesta palavra, orando antes da leitura, pedindo a direção de Deus para que Ele fale ao coração, orando durante a leitura, entendendo que Deus tem algo a nos revelar através da sua palavra, orando depois da leitura da palavra, pedindo que Deus nos faça entender de que maneira aplicar aquilo que foi lido na sua experiência diária, colocando diante dele quais são as suas demandas, quais são as suas dificuldades, suas necessidades, e dando a oportunidade para que ele possa ir guiando mente e coração nas respostas que ele tem, na orientação que ele tem para a nossa vida. Tempo e tempo de qualidade para com Deus. Isso resultará em excelência no nosso comportamento. A palavra que é utilizada aqui para virtude, no dicionário de grego, ela é traduzida como conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Virtude, bondade moral, qualquer excelência moral particular, como modéstia e pureza. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai nos falar em virtude também e em pensamento. E assim diz o texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E nessa parte final, onde ele menciona a virtude, a Nova Versão Internacional diz: se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Nós sabemos o que esperamos da justiça humana. Nós sabemos a maneira como nós gostaríamos que funcionasse o nosso país. Um país tão rico, rico de recursos naturais, rico de recursos humanos, rico de espaço, rico em todas as áreas onde pudéssemos pensar. O nosso país tem
privilégios em relação a muitos outros. Como poderia funcionar bem esse país? E sabemos o que esperar dele. Agora, e diante desse contexto, o que Deus espera de nós? Vimos fé e virtude, excelência, o melhor de nós mesmos. Fé de que Deus nos ama ao ponto de ter enviado Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Esta fé deve nos fazer compartilhar esta verdade, deve nos fazer ter o interesse que outras pessoas também disponham da possibilidade de ter a mesma fé. O texto que nós lemos de Romanos, no capítulo 3, fala algo que as pessoas ainda procuram cumprir. O texto diz: ninguém será declarado justo baseando-se na obediência da lei. Tantas pessoas estão buscando agradar a Deus, tentando viver a vida de determinada forma, para que dessa forma possam cumprir com aquilo que acham que Deus então estará considerando suficiente para que ele tenha a possibilidade, a oportunidade, talvez, se possível, de um dia ingressar no céu. E no entanto a palavra de Deus diz que esta é a vontade de Deus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Precisamos compartilhar aquilo que temos encontrado na fé em Jesus, e precisamos associar a esta fé virtude, excelência na vida, e as pessoas à nossa volta vão reconhecer o valor que isso tem. Qualquer pessoa vai reconhecer a importância que há para o próprio mundo de pessoas que possam agir desse jeito. Aqueles que estarão interessados apenas no mal é que vão olhar e vão ver o seu espelho, vão se ver como alguém que deveria estar agindo dessa forma. Pode ser que ele ache ruim, mas o que Deus tem para nós, qualquer pessoa de boa mente vai olhar e reconhecer a importância, e vai reconhecer que estamos agindo dessa forma, porque temos um Deus que nos orienta a agir desta forma, e o fazemos não para merecer alguma coisa da parte dele, o fazemos não para pagar alguma coisa que ele nos fez, mas o fazemos como expressão de adoração, como louvor a ele, que o seu nome seja glorificado na nossa vida. É o jeito de ser daquele que recebeu a Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Associai a vossa fé à virtude. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Não sei se talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter o conhecimento de que Cristo salva de graça por meio da fé, de que Cristo já pagou o preço. Você talvez olhar para trás e pensar que há tantos erros na vida. Talvez você pense que precisa se consertar de todos esses erros antes de dar um passo para Jesus. Saiba que Jesus nos recebe do jeito que estamos, da maneira como nós somos e estamos, e Ele nos recebe e tira de nós o peso do nosso pecado. Ele leva sobre si a nossa vida,
aquilo que precisa ser consertado. Ele vai guiando, Ele vai dando a orientação e a força para que a nossa vida seja uma mudança constante. E se há algo na vida que pode estar sendo mais pesado, Ele vai dar a força para vencer. Basta que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele pagou o preço, Ele fez o que era necessário, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Vida eterna não apenas quando partir daqui, mas já aqui, desfrutando da qualidade dessa vida eterna que Ele tem preparada para nós. No lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, você pode dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. E saiba que ao dar este passo, lá no céu estará havendo uma festa. O Senhor Jesus ensinou através de parábolas, dizendo: a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisem de arrependimento. Há alegria no céu por cada pessoa que entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, de que forma a excelência precisa ser buscada? De que forma a maneira de viver, a maneira de servir, aquilo que temos então nos envolvido para edificar vidas, para salvar pessoas, anunciar a mensagem, proclamar, semear esta palavra de salvação. O que é que podemos fazer a mais ou melhor daquilo que Deus espera de cada um de nós? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa salvação, levando sobre si condenação que era nossa, para que pudéssemos receber dele de graça, perdão, vida eterna na Tua presença, o Teu Espírito habitando em nós, Tua presença constante no nosso viver por meio do Teu Espírito. Senhor, nós Te agradecemos por tudo isso que recebemos sem merecer, e suplicamos, Pai, que se alguém aqui ainda não tinha feito a entrega da sua vida nas mãos do Teu Filho Jesus, que este seja o momento, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade desta entrega, que o Teu nome passe a ser glorificado na vida de cada um destes, Pai. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, que possamos todos buscar a excelência no serviço a Ti, a excelência na comunhão contigo, no relacionamento contigo, e consequentemente a excelência nas nossas atitudes, a excelência em tudo aquilo que venhamos a fazer, para Tua honra e Tua glória. Recebe, Pai, a nossa adoração, continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme a Tua vontade, que possamos estar em comunhão contigo a cada dia, aprendendo da Tua palavra e aumentando este relacionamento contigo. É a oração que fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.